existe advogado que tem coragem de fazer uma barbaridade dessa? A gente não tá vendo aí o caso da Mari Ferri, que é um caso que tomou repercussão. Vocês viram a audiência? Então, infelizmente, eu não me inteirei do caso. Isso eu não tô falando se eu concordo com a defesa ou com a acusação. Não tô falando. O que eu tô falando é que, independente se ela estiver mentindo ou se ela estiver falando a verdade, a forma como ela foi tratada, aquilo ali é desumano. Aquela audiência, ela foi bizarra. Dá uma resumida pra gente, por favor, Ivna. Nesse caso? Sim. Bom, a gente não deve opinar, né, sobre casos sob patrocínio de outros advogados, mas esse é um caso que todo mundo já viu, tá na internet, a audiência tá na internet, a sentença tá na internet, a denúncia tá na internet, tá tudo lá. Não era pra tá? Não era pra tá, né? Ah, tá. Mas tá. Você pensa na exposição da vítima? Não, sim, não era pra tá porque eu quis dizer se era segredo de justiça. Segredo de justiça. Não sei se tá em... Não, pode ser que esteja, por ser uma acusação de estupro de vulnerável. Mas é uma questão que eu tenho que até verificar. Não sei qual é a situação do processo dela. Mas, enfim, de acordo com o que foi possível ver, a própria delegada, que na época decidiu por indiciar o Aranha, ela fez uma live e explicou os motivos da indiciação. Então, é possível a gente chegar a algumas conclusões. Quer dizer, ter algumas referências. Conclusões, não. Mas ter algumas referências. O que ela alega, a versão dela, é que o copo foi sabotado, né? Que sabotaram o copo e tudo mais, e que ela tava ali aérea. Sabe quando você tá assim, você não sabe? Você tá literalmente lost no rolê? E ela tem vários áudios em que ela já tinha, antes da imagem da câmera lá de segurança, antes daquelas imagens, os áudios realmente são pretéritos a essas imagens, ela falando com a mãe dela, mãe, pelo amor de Deus, com uma voz até grogue, vem me buscar, não sei o que, não tô bem, não sei o que, e falando com as amigas, ai, por que vocês me deixaram sozinha, ai, que não sei o que, gente, que não sei o que, e dá pra ver que a voz dela realmente tá uma voz grogue, isso foi antes das imagens, antes dela descer. O Uber, que foi buscar, falou que ela tava realmente, assim, transtornada, que tava uma pessoa, sabe nem como que deixou ela em casa, que ela não sabia nem falar onde que morava, tem essas coisas. A comanda do bar atesta que ela bebeu, né? Que realmente, mas a questão ela não tá nem falando que bebeu muito. Ela tá falando que o copo foi sabotado com drogas. E aí, a delegada, na época, analisando todo o conjunto probatório que ela tinha de áudios enviados no WhatsApp, do depoimento do Uber, o cara que buscou ela lá, e, enfim, entre outras coisas, ela decidiu por indiciar o Aranha. Porque o que acontece? Um processo penal, basicamente, resumidamente, ele tem 3 fases, assim. A primeira delas é o inquérito, onde a autoridade policial vai ali investigar e decide se ela indicia ou não. Indiciar é falar assim, eu acho que você deve ser processado sim. Ou, não acho que você cometeu crime nenhum. Se a autoridade policial decide por indiciar, que foi no caso, a delegada, ela entendeu que havia um elemento suficiente para sustentar um processo criminal, faz um relatório final de inquérito e remete para o Ministério Público. E o Ministério Público analisa aquilo ali e decide se ele quer oferecer a denúncia ou não. Porque quem oferece denúncia é o Ministério Público, não é a vítima que denuncia, né? A vítima oferece queixa-crime. Mas nesse caso, é um caso de denúncia, é uma ação penal pública. E aí o Ministério Público decidiu, ele, na época, o promotor do caso, ele achou que sim, que o Aranha, ele era culpado. Já havia acontecido um estupro de vulnerável, ofereceu denúncia em face dele. E aí o caso vem, essa seria a segunda fase, no caso, do Ministério Público analisar se oferece denúncia ou não. E a terceira fase seria o fato da instrução criminal em si, que aí o Ministério Público ofereceu denúncia, pronto, temos um processo criminal regular. E a gente vai começar uma instrução. O réu tem direito de defesa, ele vai constituir um advogado, porque não necessariamente o advogado vai achar que ele é inocente, mas ele tem direito à defesa, inclusive é obrigatória a defesa. Não pode uma pessoa ser réu sem advogado no processo. O processo criminal é nulo se a pessoa não tiver defesa técnica. Mas se ela não poder pagar um advogado... Defensoria Pública. Mas aí demora mais. Não é que demora mais, né? Mas a defensoria... É um trabalho talvez menos... Menos feito apurado. com menos afinco, né? Porque muitos casos, né? Coitados, cara tem que fazer 37 casos por dia, é foda, né? Passar um concurso de defensor público não é fácil. Então você vê o nível dos caras que são da inteligência altíssima, mas... É muito caso pro cara defender, tá maluco. Quantos atendimentos por dia eles não fazem? Tá louco. Mas enfim. E aí, naquele caso ali, o promotor, início, entendeu que sim, né? E partindo pra defesa e tudo mais. E aí, o que eu achei, bom, na minha opinião, uma situação que eu jamais faria, mesmo que eu achasse que a pessoa fosse muito inocente, é o que eles fizeram ali, de adulterar a foto dela, tentar justificar
um possível estupro como se ela fosse uma vagabunda. E aí O ele começou... advogado da defesa? Adulteraram a foto dela? Como assim? pegaram foto dela que ela tava de biquíni, apagaram o biquíni, vai parecer que ela tava pelada. Uma não é pessoa que possível. posta foto assim na internet tá querendo o quê? Eu acho que eu vi. Meu Uai, Foi mas- até Deus uma, do céu, cara. foi até uma Cara, reunião online, isso aí, não foi? Uma audiência. Uma audiência online, isso. Mas nem Uma que fosse audiência. verdade, não tem sentido exatamente. nenhum, cara. Quer dizer, então, que as mulheres que postam foto, que aceitam fazer matéria editorial pra Playboy, que postam foto lá literalmente pelada, com a vagina exposta, elas merecem ser estupradas? É isso que ele quis dizer? Coisa, gente. É isso? Porque foi o que pareceu. Então seria um argumento que eu jamais usaria numa defesa técnica, nem que eu estivesse defendendo o réu, sabe? E aí depois o promotor desse caso, ele saiu, ele mudou de comarca, ele saiu, e entrou um promotor novo. E o promotor novo, ele já não achou que houve estupro. Sim. E aí ele pediu absolvição. E quando o Ministério Público opina pela absolvição, o juiz não pode condenar. Porque o Ministério Público, ele é o fiscal da lei aí, né? Ele tá promovendo a denúncia. Se a pessoa que tá promovendo a denúncia não quer denunciar mais, E Ministério Público, quem dá essa, entre aspas, canetada pra falar? mas não necessariamente, porque o juiz não tá obrigado a condenar se o Ministério Público opinar pela condenação. Mas Tá. se o Ministério Público opinar pela absolvição, aí o juiz não pode condenar. Tá, o Ministério Público é quem? É o promotor público? É isso aí. É o promotor de justiça. Então, meu Deus. Pô, então ele tem um poder sinistro na mão. Tem, claro, a promotoria de justiça ela é Você tá importantíssima. louco, cara. E é por isso que a gente sempre fala, nunca brigue com o promotor do seu Mas caso. não é muito poder concentrado numa mão só, não. Existem várias discussões a respeito, né? Porque o Ministério Público ele exerce uma função importantíssima. Qual a Importantíssima. preocupação do advogado que vai encontrar com o promotor? Não é? Mas O não é promotor é não, você maravilhoso, vê, ele é o nossa maior senhora. aliado da vítima. Ele é o maior aliado da vítima. Ele é quem vai defender a vítima. Uhum. Entendeu? E Então é muito importante que ele tenha, assim, uma parcela de De poder. poder mesmo. considerável. Porque o que adiantaria o maior aliado da vítima não ter poder nenhum? Mas aí, nesse caso, o promotor pediu pela Não, absolvição. uma coisa é defender, outra coisa Pediu. é você... E aí, o que aconteceu? O processo foi sentenciado e recorreram, né? O processo está em fase recursal. Recorreram à vítima. A vítima Do recorreu. lado sim. da vítima. Isso, a vítima recorreu. E aí ele absolve o réu e ele dá uma explicação técnica pra isso Sim, ou toda só sen- caneta e já era? Não. Toda sentença é obrigatória a fundamentação dela, do juiz explicando por que tá absolvendo. E aí, o que tava escrito lá? Rolou um bafafá muito grande na internet. E fala assim, inventaram, criaram o estupro culposo, inventaram isso aí. Ah, Só eu lembro que desse negócio, estupro isso culposo, não aconteceu, não, gente. É a tese que eu tava explicando pra vocês de erro de tipo, Uhum. sabe? O que aconteceu ali. Tá. Alguns crimes, eles são previstos na modalidade dolosa e culposa. O dolo é quando você tem a intenção de causar dano. Uhum. Eu sou um estuprador e eu quero estuprar. Doloso. Uhum. Eu não sabia que a pessoa tinha 13 anos, transei. Você não tem dolo de estuprar, Uhum. entendeu? E o que eles alegaram ali foi, se cabe esse tipo de argumento para pessoa menor de 14 anos, também cabe para quando a pessoa desconhecia o estado de embriaguez. Então, o que a defesa do Aranha sustentou ali foi, o Aranha não sabia que ela estava embriagada, que ela havia sido drogada. Ela parecia lúcida. Uhum. Entendi. Como Ela muito É isso que eu ia te forte, hein? perguntar. Parecia lúcida. Então foi isso que eles alegaram. Porque a acusação foi de estupro de vulnerável. Então ele fala que eu não sabia a idade e não sabia que ela tava drogada. Ele, no caso, não foi idade, Nem não. idade, Tô é só questão- falando que Ah, eles tá, usaram. entendi. A fisiológica Perdão, dela no tá. momento ali. Ele falou assim: se essa tese de erro de tipo cabe pra quando a pessoa desconhece É. a idade, O então advogado também foi tem. muito inteligente. Foi um advogado. Mas aí a acusação pode mostrar as provas de que ela não estava ciente Sim. do que estava acontecendo. E aí, pra mim, assim, Caraca, claro, muito analisando difícil de. isso, hein, gente? Analisando de fora o caso, porque não estou participando do processo, mas pra mim muitas provas foram desconsideradas, porque uma coisa que estava na sentença é o laudo toxicológico deu negativo. Então, assim, ela realmente ela não estava drogada, não. O laudo toxicológico deu negativo, mas, poxa, a coleta do material foi feito muitos dias depois. A da droga não dura 3 meses no corpo de uma pessoa. Se eu for fazer um exame toxicológico lá 1 semana depois, não tem droga no seu corpo, mas não é. É óbvio que vai dar negativo. É lógico, Lógico. entendeu? Depende da droga, não. Depende, mas essas droguinhas de. Ah, isso aí deve ser bola, Essas noite de coisas Cinderela. misturadas. né? Esse sintéticozinho paraguai que o povo usa. Sim, sim. Então, assim, Fosse um holandês, durava mais tempo. Paraguai. Já usou holandês? Vamos lá.
bala holandesa, né? Vou ser Aí bem acabou, sincero, o que já usei. aconteceu o quê? O cara foi inocentado mesmo? Não, o processo está em fase recursal, né? Quantas vezes a pessoa pode recorrer? Assim, a gente tem um princípio do duplo grau de jurisdição, que é o seguinte: primeira instância é o juiz do fórum da sua cidade. Aham. Toda cidade tem um fórum, se não Uhum. tem uma comarca que pega aquilo ali e tem um juiz. Essa é a primeira instância. Ele vai dar uma sentença. Ah, não gostei. Não foi favorável, não. Vou recorrer. Civil ou criminal, recurso de apelação. Para quem? Para o Tribunal de Justiça do seu estado. No caso nosso, fica aqui perto do Shopping Vitória ali. Aí você recorre para o Tribunal de Justiça do seu estado. Lá tem os desembargadores. E eles são a segunda instância. Uhum. Aí eles vão analisar a sentença e vão ver se eles concordam com o juiz ou não. Se eles concordarem, eles mantêm. Se eles não concordarem, eles podem reformar totalmente ou parcialmente a sentença através de um acórdão. Depois disso, você tem mais uma opção. Mais um recurso. Isso, que seria para os nossos famigerados STF, STJ, Nossos amiguinhos os queridos. alecrins dourados. Maravilhosos. E aí depende, né? Em tese, a gente deveria escolher, entre aspas, STJ ou STF, a medida de cabimento. O STF, ele é o guardião da Constituição. Então, a gente faz um recurso extraordinário ao STF se houver violação de norma constitucional. Ou um recurso especial ao STJ se houver cabimento. Nem sempre cabe. Todo recurso passa por um juízo de admissibilidade. Então, às vezes, você está recorrendo ali da segunda instância, o desembargador já deu o parecer dele, ele continuou concordando com o juiz, você não gostou. Aí eu quero recorrer de novo. Só porque você quer? Nesse caso, já não cabe mais discutir fatos. Porque não é qualquer caso que vai chegar no STF. Né? Não, claro Na verdade, que não. nem no STJ, no estadual. Não, o estadual você tem direito a recurso, sim. É? Sim. Porque você ainda pode discutir alguns fatos. Agora, quando a gente está falando da última instância, não, você não vai discutir fatos ali mais. Só chega no STF um recurso se houver violação de normas constitucionais. Para Entendi. isso, passa por um juízo de admissibilidade. Primeiro, eles vão analisar aquele recurso ali e falar: ah, tá, essa sentença e esse acórdão estão ferindo a Constituição Federal. Então, manda para o STF, que é o guardião da Constituição, ele vai olhar. Ou eles vão olhar ali e falar: não tem violação nenhuma de norma constitucional aqui. Não vai para o STF. Ele não passa no juízo de admissibilidade. Em tese, dependeria da situação para ver se vai para o STJ ou para o STF. Se for STF, é recurso extraordinário o nome. Se for STJ, é recurso especial o nome. E aí seria a última instância. Só que na prática, o povo acaba tentando primeiro o STJ e depois o STF, fazendo como se fossem quatro instâncias. Só que nem sempre dá certo, não. Justamente porque o juiz de admissibilidade ele costuma ser bem criterioso. Mas o povo tenta. E aí também vai cair em sorteio, né, pro juiz.